Estamos de volta e eu quero começar já agradecendo a você que ouviu o nosso apelo e já começou a fazer parte desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado pela sua iniciativa. Eu tenho aqui já, o telefone é 19-3871-9620. Por esse telefone, já entraram em contato conosco aqui a Maria Dalva de Macedo Pereira, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, que é nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte dessa família. Eu já vou apresentar a sua vida e toda a sua família aqui no Coração de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde sempre, que todas as promessas do Coração de Jesus se realizem na sua vida. E junto com essa nossa irmã Maria Dalva, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, tem também a Maria de Lourdes Angatem Piller, de São Miguel Arcanjo, São Paulo, que também tomou a iniciativa de começar a fazer parte desta família. É nossa nova sócia. Muito obrigado, Deus te abençoe. E eu coloco também aqui no Coração de Jesus. Cada nome de novo sócio que vai chegando aqui, nós colocamos no Coração de Jesus, pedindo que as mais abundantes bênçãos do coração de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e te guarde. No programa de hoje, como já disse, nós vamos falar sobre os desafios da vida sacerdotal. Você está pensando que é fácil ser padre? Não é fácil não, viu? Tem muitos desafios para a vida sacerdotal, mas não significa que nós não somos felizes. Somos muito felizes por ser padre e queremos continuar com a nossa vida de padre, queremos viver para dar a vida pela igreja, para a evangelização. Nós vamos falar sobre os tantos desafios que existem na vida de um sacerdote. E para falar sobre os desafios da vida sacerdotal, nesse mês vocacional ainda, mês de agosto, falando sobre as vocações, eu vou ter a alegria de receber hoje no programa o padre Carlos Eduardo, que é da Diocese de Osasco, da Paróquia São Pedro de São Paulo, também é doutor em Teologia Espiritual e vai nos ajudar muito hoje. Quero receber com alegria aqui no programa. Padre Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui no programa. Vamos sentar aqui na nossa sala e vamos conversar um pouco sobre vida sacerdotal, conversar sobre os desafios da vida sacerdotal. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui, de partilhar um pouco da sua vida. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Padre Nilson, e que também quero saudar todos os que estão assistindo aí a TV Século XXI. Um abraço também ao pessoal lá de Carapicuíba, né? Os fiéis de Carapicuíba, lá da Paróquia São Pedro de São Paulo, da São Lucas, né? Também lá de Alumínio, lá da São Francisco de Paula, e a todos os que estão nos acompanhando. Eu agradeço. Padre, nessa vida entre seminário, paróquia, quanto tempo faz já que o senhor está nessa vida assim? Desde que o senhor ouviu o chamado de Deus e respondeu? 20 anos. 11 anos de sacerdócio, né? Mas aí da formação aí com todo o discernimento, tudo, mais ou menos uns 20 anos. E como é que foi o primeiro momento, assim? 20 anos de todo esse processo de formação, vida sacerdotal, mas teve um dia que foi um momento marcante na sua vida, que você falou assim, eu quero ser padre, ou foi desde criança? Não, desde criança já tinha uma tendência aí a participar da igreja, né, da comunidade, né, grupo de adolescentes, né, ali na comunidade, lá em Alumínio, cresci ali na igreja. Mas eu penso que foi na minha adolescência, né, adolescência aí, 14, 15 anos, eu fiz um encontro lá, uma experiência de oração, né? E ali eu senti mesmo esse chamado, com essa experiência forte de Deus e comecei a discernir, bom, Deus me chama para algo maior, né? Foi entre 14 e 15 anos através de um retiro, né? De um retiro de experiência de oração. Foi aí que eu senti esse chamado de Deus. Mas aí você já foi para o seminário imediatamente depois dessa experiência? Não. Continuei participando, eu tinha 14 anos, né? Nem poderia ainda ir para o seminário e estava nem no segundo grau ainda, né? Nem o colegial, mas, bom, se Deus me chama, agora eu tenho que discernir como que eu vou responder esse chamado. Então, eu comecei a ter uma direção espiritual, um padre que me acompanhava, né? Um confessor, e depois comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar lá na CBA, né? A Companhia Brasileira de Alumínio, lá. E terminei o meu segundo grau e depois
com todo discernimento, fui para o seminário. Essa nossa conversa aqui tem o objetivo também de chegar ao coração dos jovens que estão em casa, talvez assim, cheio de dúvidas, sentindo o chamado, mas cheio de dúvidas. E algumas vezes estão na mesma situação que aconteceu contigo, porque com 14 anos, 13, 14 anos, só que na estrutura que se tem hoje, já não vai para o seminário como antigamente. Né? Antigamente, talvez com uns 10, 12 anos, já ia para o seminário menor, né? Tinha um seminário menor. Então, o rapazinho manifestava lá o desejo de ser padre já, mas já estamos falando aí de 30, 40 anos atrás, talvez? Isso, mais ou menos isso. É porque também eu tenho já uma certa idade e eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 13 anos, eu queria já entrar para o seminário, fazia lá os encontros vocacionais numa congregação religiosa dos padres premonstratenses e eu sabia que tinha um seminário menor, estava todo empolgado. No ano que eu era para entrar no seminário menor, fechou, acabou a estrutura do seminário menor. Aí eu tive que esperar todo o tempo, né? Com 13, entrei no seminário fiz 18 anos e eu já estava no seminário. Mas aqui o senhor tocou num ponto importante, porque a gente está falando para o coração de muitas pessoas. Bom, sente o chamado de Deus com 13 anos, não pode ir para o seminário ainda. Só que não pode perder essa vocação, não pode perder esse chamado. Então, quais são os passos importantes para que a pessoa persevere nesse chamado? Então, o chamado de Deus é um mistério, né? Primeiro que a vocação, a gente está falando da vocação, mês vocacional, um mistério, né? Eu sempre gosto de pegar aquela passagem lá de Marcos, capítulo 3, onde Jesus subiu ao monte e passou a noite toda em oração e chamou aqueles que ele quis, né? Então, primeiro uma graça imerecida de Deus a vocação. E quando um jovem sente esse chamado, ele tem que, através dos sinais concretos da sua vida, discernir esse chamado. Então, primeiro, sentir o chamado de Deus, então, participar da vida da comunidade, isso é muito importante, participar da vida da paróquia. Depois, um padre que possa acompanhá-lo, um confessor, um diretor espiritual, como nós vamos falar aqui, nem todos os padres podem, às vezes, atender a tantas coisas, mas às vezes vai ter um padre ali que vai poder dar uma orientação. Depois, cuidar muito aí dessa vida de família, né, da sua casa, às vezes alguns até têm uma experiência de trabalho, né? E ali, buscar como jovem dar o seu testemunho de fé. Depois eu penso também, o que me ajudou muito foi a leitura, né? Leitura do Evangelho, leitura da Palavra de Deus, a Eucaristia. Tudo isso vai alimentando essa vocação, fomentando essa vocação, para que ela vá se discernindo, né? Possa dar os seus passos, os seus frutos e crescer, né? E se o chamado é mesmo esse, né? Se o chamado é esse mesmo, esses passos todos vão fazer com que o jovem persevere. Possa discernir, né? Se realmente por aí, né? É o período do discernimento, que aliás começa nessa fase, quando a gente está entendendo ali o chamado que Deus fez para a nossa vida, mas depois tem um período de discernimento durante o tempo de estudo no seminário. Tudo isso é o período do discernimento vocacional que é importante. Sim, muito importante. Eu penso que, na minha experiência de muitos padres, né, essa inserção na vida da comunidade, alguns tiveram até experiência de trabalho, o estudo, a responsabilidade, isso vai nos ajudando muito a amadurecer a vocação, a amadurecer, né, essa resposta, né, a Deus. O Senhor chama os que Ele quer. A gente sempre usa essa expressão assim, até se olhar para o grupo dos 12, Jesus chamou os 12, chamou os que ele quis. Podia ser que tinha um tanto melhor do que um grupo grande melhor do que aqueles 12. Tinha o Pedro teimoso, e tinha o Judas que traiu. E aí, se nós fôssemos... o Papa Bento XVI apresenta num livro que fala sobre os 12 apóstolos a característica de cada um deles. O livro chama-se Os Apóstolos, né? Chama-se Os Apóstolos, e ele trata da característica de cada um deles. Não eram os melhores, mas Jesus chamou os que ele quis e capacitou-os, então, depois para a missão. A gente tem um trecho do Evangelho aí que vai ajudar a gente a meditar. Acho que está no ponto. Vamos dar uma olhadinha nesse chamado que Deus faz para cada um de nós, a partir daquele chamado que Jesus fez lá aos seus discípulos primeiros. Então, acompanhe comigo. Ao saber que João tinha sido preso,
Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Jesus andava à beira do mar da Galiléia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Sigam-me. Venham conosco. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram Jesus. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Olha só, nós estamos aqui trocando umas ideias, vendo as expressões todas aí dessa nossa passagem do Evangelho, preparada aí pelo nosso departamento de dramaturgia. Primeiro, a expressão de Jesus na ternura de chamar a Pedro, chamar André, chamando aí na vocação dos primeiros discípulos, relatado aqui em Mateus 4, depois lá do versículo 18 e seguintes. Jesus chamou Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, que estavam lançando as redes. Jesus disse: vinde comigo e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Depois, indo mais adiante, encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam lá na barca com o pai, trabalhando com o pai. E, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram tudo e seguiram. Tem a expressão da ternura de Jesus, a alegria daqueles que estão sendo chamados, talvez um pouco até assustados com o chamado, mas tem um destaque aí para a expressão do pai. A família é importante na vida vocacional, na vida do discernimento, mas
existem alguns desafios que já começam aí na vida da família, quando o jovem se sente chamado. Como é que foi o seu processo de discernimento na sua casa? Foi tranquilo? Com seu pai, com a sua mãe? Bom, o meu processo foi tranquilo. É claro que, como nós vimos ali, o pai, né? Então, eles são tirados de uma família, né? Então, a família ela é berço das vocações. Então, a gente pede aos pais que sejam generosos, né, na educação dos filhos, né, na criação dos seus filhos. E que tenham os filhos também, porque sem os filhos, sem a família, não teremos vocações. E, aliás, porque assim, que nem sempre é o que os pais esperam dos filhos, né? De repente, o filho começa a participar lá da vida da igreja e, de repente, chega em casa e fala assim, pai, mãe, eu quero ser padre. Sim. Parece que, algumas vezes, desmorona até. Algumas famílias, na minha família foi um pouco tranquilo, eu tenho um testemunho para dar, né? Mas foi um ponto mais... Geralmente, os pais sonham para os seus filhos, né, que eles sejam advogados, médicos, né? Conheço padres que tiveram uma história assim. O menino estava fazendo advocacia lá, medicina, e depois o menino disse que ia para o seminário e ele disse, você não é mais meu filho, eu te deserdo, né? Mais ou menos assim. Alguns casos um pouco exagerados. Mas depois, quando se ordena padre, depois até o coração, né, se volta e, bom, se realmente aí tem uma conversão, uma aceitação, né? Mas a minha experiência foi mais na questão um pouco desse deixar as redes, né? Abandonar as redes, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito jovem, lá, menor, né? Era menor, trabalhava com 16 anos, comecei a trabalhar e ajudar lá em casa. E a minha situação foi mais ou menos nesse momento um pouco de abandonar as redes, né? Porque meu pai estava fazendo lá um biquinho, minha mãe, eu tinha o maior salário da minha casa, né? Eu sempre conto esse testemunho lá para os paroquianos, né? E eu falei, meu Deus, eu vou para o seminário e eu vou deixar minha família desamparada agora? O que vai ser, né? Eles vão aqui passar necessidade. E eu fui me aconselhar com o Frei Carmelita, me lembro, lá no Carmelo de São Roque. E eu me confessava lá sempre e fui falar, Frei, eu vou deixar minha família, vou ter que deixar o trabalho, meus pais vão passar necessidade, como vai ser isso? Ele disse, meu filho, se você morresse hoje, seus pais não iam ficar sem seu salário, sem seu trabalho, sem tudo. Então, seja generoso com Deus, né? E aí eu falei assim, poxa, realmente, eu sempre conto esse testemunho para dizer, graças a Deus, minha família aceitou bem, meus pais também, e nunca passaram nenhuma necessidade. E foi deixar as redes, né? Deixar as redes. E às vezes a família também tem que ser generosa na educação dos filhos, e rezar, né? Quem sabe, dali uma família pode sair um sacerdote. Ou uma religiosa. Religiosa. Eu já encontrei famílias por aí que a mãe está vivendo assim, uma situação hiper difícil por conta da filha ter ido pro mosteiro. E até dizer assim, poxa vida, minha filha ser freira, tudo bem, mas ser monja, ficar trancada lá o tempo todo, não era isso que eu pensava para ela. Porque a filha fez uma experiência com Deus e depois dessa experiência com Deus, passado um tempo, disse, mãe, eu quero ser monja. Monja beneditina. E fechada, trancada. E no primeiro ano ainda era mais difícil ainda, porque no primeiro ano não podia nem por correspondência, não podia nem escrever carta. Ela disse, eu sonhei tanta coisa para minha filha e agora ela diz que esses são os desafios todos que se aparecem aí no discernimento vocacional. Essa dimensão aí da saudade, né? Se deixaram as redes e seguiram. Nós não abandonamos nossa família, né? De nossos pais, pelo contrário, né? Nós os amamos, continuamos amando, né? Cumprindo o 4º mandamento com a nossa família, os nossos pais. Mas agora é uma entrega de alegria, é uma entrega total. E aquilo que Jesus diz, aquele que deixa pai, mãe, irmãos nessa terra vai receber 100 vezes mais, né? Com perseguição e no futuro a vida eterna. Então, até alguns pais, nossos pais, depois vendo que nos nossos trabalhos, nas nossas paróquias, quantos filhos espirituais, né, que eles também colaboraram para que o seu filho, ou se foi uma religiosa, né, na maternidade espiritual, vão ter, né, através daquele dom, daquela vocação. Então, às vezes, a saudade precisa ser trabalhada também, né, porque nós temos sentimentos, temos nossos afetos, laços familiares, mas nós não deixamos esses laços, mas ao mesmo tempo entregamos a Deus
e com alegria consagramos a Deus para que Ele nos dê muito mais, né? Nessa terra, né? Com perseguição e no futuro a vida eterna. Tem que sempre lembrar disso. Mas eu estou lembrando de duas coisas aqui. A expressão do Zebedeu, para ele dizer assim, perdi mão de obra agora aqui, né? Porque se eu tinha aqui os filhos, o Tiago e o João, que estavam ajudando na pescaria, agora vem esse Jesus e leva, perdi a mão de obra. Mas tem uma outra coisa interessante, que em algumas dioceses, e como a nossa também, há um tempo atrás, uma experiência muito grande de ter ministros leigos. Ainda tem os ministros da palavra, mas também no batismo, no matrimônio, a configuração está mudando um pouco, mas as pessoas dizem assim, eu não quero ministro, eu quero padre. Não pode ser, eu quero missa o tempo todo, eu quero padre para fazer o batizado, eu quero padre para fazer o casamento, mas algumas vezes as famílias seguram um pouco assim, o filho quer ser padre. Não foi isso que eu pensei para você, mas se você quer ter um padre atuando na vida da sua comunidade, também você tem que ter essa generosidade. Que beleza é uma família que doa o filho para a vida da igreja. A igreja sempre tem uma gratidão muito grande com as famílias, com o pai e com a mãe. Eu lembro dos bispos sempre agradecendo a família por ter essa graça de doar o filho, entregar o filho para a vida da igreja. Isso é um grande dom também, né? É um grande dom. É bonito a ordenação sacerdotal, quem já participou, né? Que quando desata lá, né, a mão do padre, né? Depois de consagrar lá, ungir com óleo santo, né? Geralmente é a mãe, ou se não tem a mãe, alguém da família lá tira, né, a fita, né? Para dizer que ele está dando ali o filho para a igreja, né? Para Cristo, né? E como o padre representa Cristo, né? Então é normal que o povo queira o padre, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas é isso, eu sempre digo também, bom, quero o padre, mas também preciso rezar pelas vocações, preciso ser generoso também na minha casa, se o meu filho quer seguir essa vocação, né? Sacerdotal, religiosa ou missionária, e preciso também colaborar com isso, né? Em família também, né? Que a família seja que as pessoas sejam esse ninho de amor, esse berço das vocações e que, se acontecer, que possa ir entendendo, né? Pois é. Olha aqui, nós estamos só começando essa nossa conversa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os desafios da vida sacerdotal, como é que é trabalhar numa paróquia, como é que é, além de trabalhar na paróquia, assumir todos os compromissos da vida de coordenação de pastoral, porque eu esqueci de falar, o Padre Carlos também é o coordenador da região pastoral de Carapicuíba, que é uma grande cidade lá onde nós exercemos nosso trabalho pastoral. Então tem a paróquia, tem a vida acadêmica, tem a vida de coordenação de pastoral, as exigências todas. Como é que um padre faz para dar conta de tudo isso? No próximo bloco, nós vamos conversar sobre isso e outras coisas mais. Você é convidado a participar comigo pelo telefone 1938719620, facebook.com/redeséculo21 e pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br. Vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.